Você já ouviu falar de encontros selvagens em plena cidade? Esta é a história de um ataque impressionante e assustador. Imagine caminhar sozinho e se deparar com uma fera faminta. O que faria se de repente uma onça surgisse à sua frente? Hoje você vai conhecer um relato que parece inacreditável. Fique comigo até o fim, porque o desfecho vai te chocar. Antes de começarmos, já deixe seu like para fortalecer. Agora se prepare, porque a história que vem é de arrepiar. Era fim de tarde. A luz alaranjada do sol cobria as ruas silenciosas daquela cidade pequena. As casas simples formavam uma linha discreta, quase escondida pela sombra da mata fechada. No meio da rua caminhava um homem solitário, roupas velhas, passos lentos e pesados. Era um mendigo conhecido por alguns moradores, sempre em busca de restos para sobreviver. Ele carregava uma sacola gasta, onde guardava poucos pertences e pedaços de pão seco. O vento trazia o cheiro da floresta próxima, e os sons da natureza ecoavam suavemente. Mas entre esses sons, algo destoava. Um farfalhar intenso entre as árvores mais densas. O homem parou, olhou para os lados e por um instante acreditou ser apenas imaginação. No entanto, seus olhos cansados captaram um brilho estranho surgindo entre os galhos. Uma presença invisível o observava com olhos atentos, calculando cada passo silencioso. A rua parecia segura, mas o limite entre civilização e selva nunca foi tão tênue. Animais da mata já tinham sido vistos ali, mas nada comparado ao que viria em seguida. O homem respirou fundo e retomou sua caminhada, sem saber o que o aguardava. E é nesse momento que o inesperado começa a se aproximar perigosamente dele. Continue comigo, porque o que está prestes a acontecer é simplesmente incrível. O farfalhar se intensificou e um silêncio repentino tomou conta de toda a rua deserta. Foi então que, das sombras da mata, uma figura ágil e ameaçadora começou a emergir. Seus passos eram leves, quase imperceptíveis, mas carregados de pura intenção selvagem. O coração do mendigo disparou, pois diante dele surgiu uma onça de olhar feroz. Os pelos dourados refletiam a luz do entardecer, enquanto a fera caminhava em direção. Ele recuou alguns passos, mas sabia que não poderia correr mais rápido que aquela fera. O instinto de sobrevivência tomou conta e ele tentou parecer maior e mais ameaçador. A onça, porém, não parecia intimidada, apenas fixava seus olhos brilhantes sobre a presa. O ar ficou pesado e cada segundo parecia se arrastar em um suspense aterrorizante. O mendigo ergueu a sacola como se fosse um escudo, mesmo sabendo ser inútil defesa. A fera abaixou o corpo, preparando o bote, os músculos tensos prontos para o salto. A respiração do homem acelerava e seu suor escorria pelo rosto em puro desespero. Ele sabia que em poucos instantes sua vida poderia acabar ali, sem testemunhas. Mas algo inesperado ainda estava prestes a transformar totalmente aquela cena de terror. E você vai se surpreender com o que aconteceu no exato momento seguinte. A onça saltou com velocidade impressionante e o homem caiu para trás em puro pavor. Suas mãos tremiam e a sacola se abriu espalhando restos de pão pela calçada escura. O animal avançou até ele, suas garras arranharam o chão, emitindo um som aterrorizante. O mendigo tentou rastejar para trás, mas a parede de uma casa bloqueava sua fuga. Nesse instante, o grito sufocado dele ecoou pela rua silenciosa, pedindo por socorro. Mas não havia ninguém por perto, apenas a fera e sua presa encurralada contra a parede. A onça aproximou o focinho de seu rosto e um rosnado grave fez tremer sua espinha. O tempo parecia parar. Cada batida do coração era um estrondo dentro de sua mente. O homem fechou os olhos, esperando o golpe final que o levaria ao fim trágico. Porém, em meio à tensão, algo surpreendente desviou a atenção da poderosa predadora.
O cheiro dos pães espalhados pelo chão pareceu despertar outro instinto no animal. Ao invés de atacar, a onça começou a farejar e lamber os restos diante de si. O mendigo abriu os olhos lentamente, sem acreditar no que estava presenciando. A vida dele estava literalmente por um fio, mas um detalhe simples mudou tudo. E é justamente esse detalhe que vai deixar você sem palavras no final da história. A onça, que parecia pronta para acabar com tudo, se distraiu com o cheiro do alimento. Ela baixou a cabeça, farejando intensamente, e começou a devorar os restos de pão seco. O mendigo, ainda paralisado pelo medo, mal conseguia acreditar no que via acontecer. A vida dele, que parecia condenada, havia sido poupada por um detalhe improvável. Enquanto o animal comia, ele respirava com dificuldade. Cada suspiro era pura vitória. Mas qualquer movimento brusco poderia chamar atenção e fazê-la voltar a atacá-lo. Ele permaneceu imóvel, observando com olhos arregalados cada gesto da predadora. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos dentes da onça triturando o alimento. O tempo parecia eterno, como se a noite tivesse caído de repente sobre aquele lugar. Um passo errado poderia transformar novamente a calma em uma cena de horror total. E é aqui que surge o primeiro grande questionamento. Até quando duraria essa trégua? O homem sabia que, quando o alimento acabasse, ele seria o próximo na lista da fera. A tensão crescia, e sua mente buscava desesperadamente por uma saída milagrosa. É nesse ponto da história que você percebe como um detalhe pode salvar uma vida. Mas não se engane, pois a parte mais inacreditável ainda estava prestes a acontecer. Depois de devorar os pedaços, a onça ergueu o olhar novamente em direção ao homem. O coração dele disparou, e um arrepio percorreu seu corpo como uma corrente elétrica. A fera avançou lentamente. Cada passo ecoava como trovão na mente apavorada do mendigo. Ele ergueu os braços em súplica, como se pedisse clemência a um juiz implacável. Mas, de forma surpreendente, a onça não atacou, apenas o cheirou de perto e recuou. Algo inexplicável acontecia, como se o animal tivesse desistido da caça por compaixão. O mendigo tremia, incapaz de acreditar que ainda estava respirando naquele momento. Então, num movimento inesperado, a fera se virou em direção à mata novamente. Os olhos selvagens brilharam sob a luz fraca do entardecer antes de desaparecer no mato. O homem, em choque, permaneceu imóvel, tentando entender o que havia acabado de viver. Essa cena parecia mais um milagre do que apenas o acaso em uma rua esquecida. Talvez o destino tivesse poupado sua vida por um motivo que só o tempo revelaria. O alívio o invadiu, mas ao mesmo tempo uma sensação de mistério o acompanhava. O que teria levado a onça a desistir justamente quando estava prestes a matá-lo? E é aqui que eu preciso perguntar: o que você faria em uma situação como essa? Muitas histórias se perdem, mas essa ficou gravada para sempre na memória dele. Aquele ataque não apenas marcou sua vida, mas mudou completamente sua visão do mundo. Ele aprendeu que, mesmo nos momentos de maior desespero, pode existir uma saída. E que, às vezes, o improvável pode se tornar a linha tênue entre a vida e a morte. O mais curioso é que ninguém acreditava nele quando contou o que tinha acontecido. Muitos riam, outros diziam que era invenção, mas ele jurava que tudo era real. A onça não o matou, e isso para ele já era uma prova de que a vida lhe deu chance. Ele passou a caminhar diferente, com mais cuidado, mas também com mais esperança. A rua próxima da mata continuou a existir, mas nunca mais foi vista da mesma forma. E cada vez que passava por lá, lembrava do olhar selvagem que quase o destruiu. Esse momento nos faz refletir. Será que todos temos uma segunda chance guardada? Será que até mesmo na beira do fim pode existir uma oportunidade de renascer? É nesse ponto que eu te convido a continuar comigo até o último detalhe da história.
Porque o final não é apenas surpreendente, mas traz uma mensagem poderosa. E você não vai querer perder o que estou prestes a revelar neste desfecho incrível. O mendigo, após sobreviver, decidiu mudar sua vida e não viver mais na mesma rua. A experiência com a onça fez nascer nele uma fé profunda em algo maior e misterioso. Para alguns, era apenas sorte. Para ele, foi um milagre que salvou sua vida. Ele passou a contar essa história para todos, como prova de que sempre existe esperança. Muitos ainda duvidavam, mas quem escutava atentamente sentia o peso de sua verdade. O ataque que deveria ser seu fim acabou se tornando um novo começo em sua jornada. E até hoje, a memória daquele olhar selvagem continua viva dentro de sua mente. Essa história nos ensina que, até nos momentos mais escuros, a vida pode surpreender. E que o destino sempre pode reservar algo inesperado para mudar nossa trajetória. Agora eu quero saber, o que você faria no lugar desse homem diante da onça? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vou adorar saber como você reagiria. Não esqueça também de deixar o like, isso ajuda demais a fortalecer nosso canal. Compartilhe essa história com amigos e familiares, alguém pode se inspirar com ela. E se você gosta de narrativas envolventes como esta, se inscreva para não perder nada. Te espero no próximo vídeo com mais histórias reais e cheias de mistério para você.